Olá, seja bem-vindo ao canal Contabilidade para Advogados. E aqui nós estamos voltando, né, depois de um longo tempo, a gravar o bate-papo tributário com nosso grande amigo Jorge, né? E para falar de temas atuais de direito tributário, que é bastante importante aí para a comunidade jurídica. Então, o tema que a gente vai falar sobre hoje, debater, é sobre a súmula CARF 231, que é a questão do aproveitamento de créditos temporâneos de PIS/COFINS, né? Então, o CARF acabou editando uma súmula recente a respeito desse tema, né? E aí o Jorge vai nos dar o prazer, né, de falar sobre esse tema que ele estudou. Inclusive, ele escreveu um artigo sobre isso. O artigo está muito bem redigido. Quem tiver oportunidade, né, leia o artigo também, porque lá tem bastante informação. E o objetivo nosso é poder debater sobre esse assunto, né, e ver quais os impactos dessa súmula, né, na vida dos contribuintes. Então, Jorge, bem-vindo, né, depois de um longo tempo, né, de voltar ao bate-papo tributário, né, e que a rotina diária nossa, né, é uma correria. E é um prazer estar com você aqui para a gente poder compartilhar, dos seus conhecimentos a respeito desse tema. Então, passo a palavra ao meu amigo Jorge. Obrigado, Pedro, pelo convite. É um prazer estar aqui de novo, né? A gente acabou dando uma pausa nas gravações, mas agora vamos voltar. Tem muito assunto aí, muitos assuntos atuais para a gente discutir. E hoje a gente vai discutir sobre um tema bem recente que impacta aí muitos contribuintes, que é o aproveitamento de créditos temporâneos de PIS/COFINS e a nova súmula recém-publicada em setembro, súmula CARF 231. E para tratar desse tema, eu preparei uma breve apresentação aqui para vocês, eu vou compartilhar, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema, ver o que vai ter de impacto para as empresas. Esse tema, e quais discussões podem surgir, o que a gente pode, o que ficou dessa discussão no CARF e também o que pode ir para o judiciário. Bom, pessoal, então, vou passar para o primeiro slide aqui, só para a gente começar. Então, qual que é a controvérsia? Bom, vocês já devem ter visto aqui no canal, o próprio professor Pedro Ana tratou muito desse tema, que é a não cumulatividade do PIS e da COFINS. Então, nós temos nas leis de regência dessas contribuições um dispositivo que permite a apuração de créditos, né? E aí nós temos diversas hipóteses de créditos. Nós temos créditos de insumos, créditos de bens para revenda, aluguéis, enfim, máquinas e equipamentos. E só para lembrar também que no PIS e COFINS nós temos uma não cumulatividade que a fórmula de cálculo dela é de base sobre base, não imposto sobre imposto, como nós temos no ICMS. Ou seja, no ICMS, o crédito da operação seguinte ele é feito com base no imposto pago na etapa anterior, assim como vai ser no IBS e na CBS, né, professor? Salvo engano, vai ser o foi pago na etapa anterior, vai ser creditado na etapa seguinte. E no PIS e COFINS, nós temos o base sobre base, ou seja, eu calculo crédito com base na alíquota das contribuições sobre aquele gasto que eu tive, ou seja, independentemente do que foi pago de PIS e COFINS na etapa anterior. Então, só para a gente entender isso. E aí, o que acontece? Então, o artigo 3º da lei, ele permite essa apuração de créditos, e no parágrafo 4º desse artigo, de ambas as leis, porque as leis são quase idênticas em alguns aspectos, principalmente quando regulam créditos, a lei dispõe que o crédito não aproveitado em determinado período, determinado mês, poderá sê-lo nos meses subsequentes. Ou seja, se eu não aproveitei um crédito, por exemplo, um insumo da não cumulatividade, porque talvez na época que eu não aproveitei, a Receita Federal tinha um entendimento de que esse crédito, que esse valor não era insumo, por exemplo. E agora eu tive uma decisão judicial ou a Receita passou a entender que esse crédito é passível de utilização. Ou seja, eu vou aproveitar o crédito que eu tive, por exemplo, em 2022, nesse momento, ou seja, um período posterior. É por isso que a gente fala em crédito extemporâneo, né? Crédito extemporâneo de PIS/COFINS. E aí, o que que a legislação fala? Que o crédito poderá ser aproveitado nos meses subsequentes. A lei não traz, em momento algum, qualquer necessidade formal, qualquer espécie de transmissão de alguma obrigação acessória específica para validar o aproveitamento do crédito. Eu não tem nenhuma formalidade específica posta na lei. Então, esse é o panorama que nós temos legal. A lei só diz que o crédito pode ser aproveitado de forma extemporânea. E aí surgiu, ao longo do tempo, essas leis são de 2002 e 2003, no CARF, uma discussão sobre se, para o aproveitamento de créditos extemporâneos, os contribuintes, precisariam realizar a retificação das declarações ou se eles poderiam aproveitar diretamente, demonstrando só o não aproveitamento desse crédito em períodos posteriores, e aí depois a Receita Federal aferindo se esse crédito de fato existe.
Então, nós tínhamos duas correntes. Uma pela necessidade da retificação da DCTF da DACOM, que hoje em dia já foi extinta, né, extinta a partir de 2014, a DACOM. As discussões no CARF continuam, porque né, a gente sabe que no CARF, até chegar no CARF para decidir o tema, né, são muitos anos, então ainda continua se discutindo. E nós tínhamos, então, duas correntes, uma pela necessidade da retificação da DCTF da DACOM, inclusive também decisões para a EFD mais recentes, e uma corrente pela desnecessidade de retificação, ou seja, aproveitando diretamente o crédito, desde que se demonstrasse que o crédito não foi utilizado em períodos subsequentes, e aí a Receita aferindo a legitimidade também do crédito, a existência desse crédito. E o que acontece? A jurisprudência majoritária das turmas ordinárias, apesar de existirem decisões, muitas decisões em sentido contrário, é um sentido mais, uma avaliação mais substancial, no sentido de que não era necessária essa retificação das declarações, desde que o contribuinte efetivamente demonstrasse que o crédito não foi aproveitado, ou seja, para não ser aproveitado em duplicidade, e que também o crédito era legítimo. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de decisões que mais recentes, de turmas ordinárias, que nós tínhamos, são decisões muito parecidas nesse sentido. Então, seria possível que o contribuinte comprovasse por outros meios, não pela retificação das declarações, o crédito. E aí, temos inúmeras decisões sobre esse tema, então, eu coloquei aqui três decisões, mais uma aqui de turmas ordinárias, em que prevaleceu esse entendimento em favor do contribuinte pela ausência de necessidade aí de retificação. Tá? Ocorre que, apesar disso, na Câmara Superior de Recursos Fiscais, na terceira turma, que trata desses temas, nós tivemos até um julgado favorável em 2022, não coloquei aqui, mas de lá para cá, nós só tivemos decisões desfavoráveis, no sentido da necessidade de retificação ah, para o aproveitamento dos créditos temporâneos. Então, a terceira turma da Câmara Superior meio que consolidou o entendimento de que seria necessária a retificação para aproveitamento desses créditos. Nesses últimos, então, encontrei aqui dois julgados, um de 2023, 2024, em 2022 nós tivemos um julgado favorável, mas prevaleceu esse entendimento, então, adotando esse racional da Receita Federal de que para eu comprovar que o crédito não foi aproveitado em meses subsequentes, em meses anteriores, eu teria que retificar, porque, de certa forma, isso, eu acho que o CARF pode ter pensado nisso, e principalmente as autoridades fiscais, foi no sentido de dar menos trabalho para verificar, né, a legitimidade do crédito ou não. Então, retifica aí que eu sei que aí tá tudo certo, não preciso ficar avaliando outras provas, outros meios de prova que vocês produzam para comprovar isso. Só que isso acaba, de certa forma, como a gente vai falar mais para frente, privilegiando um formalismo exacerbado, que eu acho que até não é condizente com o próprio processo administrativo fiscal. Mas esse foi o entendimento que tem prevalecido na Câmara Superior. E em razão disso, no dia 5 de setembro, o CARF aprovou diversas súmulas, e dentre elas aprovou essa súmula 231, que diz expressamente, eu abro aspas, o aproveitamento de créditos temporâneos da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS exige a apresentação de declaração de débitos e créditos tributários federais, DCTF, e demonstrativo de apuração de contribuições sociais da COM, retificadores, comprovando os créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes. Ou seja, a obrigação acessória da CTF da COM se transformaram em um meio, uh, em um requisito material para aproveitamento do crédito, basicamente. Foi, foi isso que o CARF fez com essa súmula, e até é estranho, tudo bem que o entendimento estava consolidado na Câmara Superior, mas eu acho que ainda tinha muitas decisões favoráveis em turmas ordinárias, então o tema não estava consolidado no CARF por inteiro, vamos dizer assim. Então até é estranho ter saído essa súmula, mas aí eu trouxe algumas críticas, e aí depois posso passar para o Pedro também falar um pouquinho. Mas acho que a primeira delas é adotar um posicionamento formalista demais. Então, como eu disse, o processo administrativo fiscal nós sabemos que ele é regido pela verdade material, por por uma avaliação muito mais, muitas das vezes mais substancial das coisas, e não tanto aquele formalismo que está no processo judicial. E eu acho que essa decisão, essa súmula vai um pouco contra isso, né? E também transforma essa obrigação acessória em, de fato, um requisito de existência de um direito material, que é o crédito. Então, ou seja, aí eu coloco aqui, essa súmula desvia o foco da discussão
para o cumprimento da formalidade, não para verificação da efetiva existência do crédito. Então, não cumpriu a formalidade, não vai ter o crédito. Então, é algo que acho que, de certa forma, restringiu de forma demasiada o direito dos contribuintes. Eu não achei que foi uma boa decisão aí do CARF editar essa súmula. E aí, também, como a gente trouxe aqui no início, esse é um entendimento que não encontra respaldo legal, porque a lei, em nenhum momento, uh, impõe essa necessidade de retificação, impõe uma exigência como essa para o aproveitamento, né? A lei só fala que poderá ser aproveitado. E aí o CARF, claro, as autoridades fiscais construíram esse entendimento, mas é algo que não está respaldado em lei. Então, essa também é uma crítica à súmula. E outra questão que pode surgir, que vai surgir, na verdade, e gera dúvidas sobre isso, é se essa súmula será aplicável ou não a FD contribuições, né? Já que a súmula expressamente se refere à DCTF e à DACOM, e como eu disse, a DACOM já foi extinta, né, em 2014, foi em 2013, e a partir de 2014 já não foi mais apresentado da Com. E a dúvida que é relevante aqui é especificamente se aplica ou não a FD Contribuições, por quê? A FD Contribuições ela tem campos que contém detalhamento específico para demonstrar para o aproveitamento de créditos temporâneos e que demonstra que esse crédito não foi utilizado em períodos anteriores. Então, o argumento das autoridades fiscais de que seria necessário demonstrar por meio da retificação a não utilização em períodos anteriores, ele é suplantado pela própria especificidade da FD contribuições. Então, essa súmula, em tese, não seria aplicável à FD, em primeiro lugar, porque ela não se refere expressamente à FD, só a DCTF da Com. E, em segundo lugar, porque o racional que formou essa súmula, que é o de verificar se o crédito foi utilizado em períodos anteriores, não se aplica a FD contribuições, porque a FD contribuições já tem um campo uh, que suficientemente comprova isso. Então, de certa forma, a súmula não é aplicável à FD. Eu verifiquei alguns julgados aí recentes, após a súmula, que não fizeram menção à súmula, mas que aplicaram o racional à FD, mas já fiquei sabendo, falando com alguns colegas, que teve um julgado recente, não foi publicado o acordo ainda, que já fez uma distinção, aparentemente, e não aplicou para FD contribuições. Então, talvez essa seja uma boa notícia para nós, Pedro, e para os contribuintes também. E aqui, por fim, eu coloquei algumas leituras sobre o tema, então tem esse artigo que eu escrevi para a News do Escritório que o Pedro comentou, tem um artigo bem interessante do Diego Diniz e do Antônio Carlos Atulin, foram do CARF, sobre uma crítica a essa súmula, e também eu coloquei aqui um artigo do Minatel sobre mais geral sobre o crédito temporâneo para quem quiser explorar esse tema. Então, era isso, Pedro. Agora a gente pode debater um pouquinho mais, mas da minha parte era essa apresentação. Vou parar de compartilhar aqui para a gente continuar a nossa conversa. Perfeito, Jorge. Não, bem objetivo a sua explicação, bem prática. E retoma sempre aquela velha discussão, né, Jorge? A obrigação acessória, ela pode tirar o direito do contribuinte, né? E não é só isso, né? A questão de aplicação de multas e outras coisas mais. A gente tem visto, né? E a gente sabe que, por exemplo, vários juristas defendem que não, né? O professor Chueiro, um deles, né? Fala assim, o que você poderia ter no máximo é uma sanção pelo descumprimento da obrigação acessória, mas não poderia tirar o direito do contribuinte. E quais são os impactos disso, né? Vamos imaginar o contribuinte, né, que aproveitou o crédito do ICMS da base de cálculo PIS/COFINS, né? Depois de uma longa discussão judicial, teve a sua decisão transitada em julgado, apurou lá alguns milhões de crédito e decidiu fazer a compensação. Não vai fazer a retificação, porque a primeira retificação você não pode fazer, né, por mais de 5 anos. Então, voltar tudo aquilo, né, do ponto de vista prático, é inviável, né? Então, o que se recomenda fazer? Você vai apropriando crédito agora, né? Vai podendo utilizar agora, né? E aí, a avaliação que eu faço, a sensação que eu tenho? Isso é uma maneira que a Receita conseguiu, né, infelizmente com o CARF, né, é, de barrar o direito do contribuinte mais uma vez. O que ele vai ter que fazer? Primeiro, ele foi lá discutir se tem direito ao crédito. Agora ele vai ter que discutir se ele vai poder compensar o crédito, que eu acho um absurdo, né? Então, você vai mais uma vez, né, entupir o judiciário de discussões judiciais em relação a isso, né? Porque simplesmente a administração pública não reconhece um direito legítimo do contribuinte de poder fazer aproveitamento desse crédito. Eu acho que do ponto de vista prático, né, do ponto de vista social, isso é um retrocesso que a gente tem em relação a isso. Só que, assim, do ponto de vista
profissional, a gente vai ter uma enxurrada de trabalho para fazer, né? Porque todo mundo vai ter uma série de decisões, né? Vai ter primeiro a glosa do crédito, vai estar discutindo isso administrativamente, sabe que isso vai chegar no CAR, a tendência é essa, e aí vai ter que ir para o Poder Judiciário, mandado de segurança e outras coisas mais para poder utilizar o crédito. Né? Foi muito bom você pontuar a questão da FED, realmente a FED, né, é outra coisa, mas assim, seguindo essa linha, pode ser que eles sigam esse mesmo entendimento e realmente, é que o que você falou, né, essas decisões vão ocorrer daqui a 10 anos, né, porque está se discutindo hoje, está se julgando coisas de dar conta desse CTF que nem existem mais. E a FED vai acontecer. E depois a gente vai ter um outro desenvolvimento, né? A gente vai ter a CBS e IBS, né? Também que vai ter um outro desenvolvimento para poder colocar. Até o professor Schwerer, uma live que ele fez, ele alertou sobre esse ponto, né? Olha, a gente vai ter um contencioso aí de CBS e IBS, porque a questão, né, do contribuinte não saber, não concordar às vezes com aquele crédito que está sendo é, retido via split payment e outras coisas mais, como é que ele vai fazer? Vai ter que ir discutindo no judiciário para poder não ter a sua retenção. Então a gente vai ter bastante trabalho aí nos próximos anos. E isso que você trouxe para nós, Jorge, é um alerta, um reforço disso, né? Ou seja, direito existe, é legítimo, eu tenho, só que eu estou sendo limitado pelo Estado da poder fazer a utilização. Então, até que ponto isso? E é lógico, né? É que você apontou bem. A tendência do CARF qual que era? Era autorizar, tinha decisões favoráveis e a composição era uma. Daqui para frente, a composição pode mudar e pode ser que haja uma mudança de entendimento. Mas isso é uma coisa que a gente não tem bola de cristal, não sabe como é que vai portar. Mas é um alerta, eu acho que as empresas não se atentaram sobre isso ainda, né? E cabe a nós aqui, através do nosso bate-papo tributário, trazer esse alerta aí para os profissionais do direito. Sim, e tem mais uma questão também que é relevante, que é o seguinte, né? Retificar todas as declarações reabre o prazo, né? Para o fisco também fazer lançamento em relação a essas declarações. Então, isso também é uma preocupação grande. Apesar de que a retificação tem vantagens como a atualização, Sim, né? Que o crédito temporâneo não tem. Mas é uma trabalheira gigantesca fazer retificação e tem sim. mais esse risco ainda de reabrir o prazo, né? Para o fisco avaliar de novo essas declarações que já estava finalizando ali o prazo, Isso mesmo, isso né? mesmo, Para isso mesmo. lançar, para eventual lançamento sobre essas declarações. Então, tem essa questão, e também acho que no judiciário, eu vi algumas decisões até do TRF4, pouquíssimas sobre questão de precisar retificar ou não, e já eram desfavoráveis. Então, assim, a tendência é que se o pessoal perdeu, perdeu a questão da DACOM e da CTF no CARF, for discutir no judiciário, eu acho que não ganha. Talvez a da FD vai ganhar já no CARF, porque a própria súmula não aplica expressamente. Mas esse CTF da Com eu acho que vai ser difícil ganhar no judiciário, porque o judiciário tende, às vezes, a ser mais formalista ainda que o CARF. Então, assim, a tendência é que não vá conseguir. E além disso, vai gastar muito mais tempo ainda, porque vai ter que entrar com mandado de segurança, eventualmente ação anulatória, porque aquela ação anulatória do artigo 168 do CTN, os 2 anos ali, porque já vai ter passado o prazo, o prazo prescricional, então não vai ter mais o que fazer, não vai ter mais pedir para o judiciário direto, vai ter que entrar com uma anulatória do processo administrativo ou mandado de segurança para discutir, daí, de fato, um direito líquido certo de poder ter o seu crédito avaliado, ainda que não tenha retificado, e não poder discutir a existência do crédito no judiciário, né? Porque daí não caberia prova e não seria mandado de segurança. Isso, Então isso. tem tudo isso. Mas E é eu assim, acho que é um tema que vai ter reflexos aí. eu acho que para quem trabalha em empresa, né, Jorge, quem nos assiste, né, é o momento de tomada de decisão. O que que eu vou fazer? Eu já sei que existe uma súmula, eu já sei qual que é o entendimento do CARF a respeito dessa matéria. Né? Eu tenho um auto de infração que, né, glosou o meu crédito e eu sei que não vou ter um sucesso. O que que eu vou fazer? Já entro com uma discussão agora, né, ou espero, né? Então, acho que é uma coisa que as empresas têm que se atentar. Dependendo do valor, dependendo do que você está fazendo, acho que valeria a pena decidir, né? Então, acho que vale a pena fazer isso agora. Eu vou ser conservador, eu vou poder fazer. E é lógico, né? É uma questão de gestão da empresa também, né? Se a empresa é conservadora, consegue retificar, ok, vai. Evita uma discussão. Agora, não tenho condições porque dá muito trabalho, porque já passou bastante tempo, então você tem que pensar e avaliar, né? Pôr na balança o que que é melhor para a empresa, qual que é o custo disso. Sei que as empresas, né, não querem gastar, não querem contratar advogado, às vezes tentar até fazer internamente com o jurídico. Então, é uma questão de fazer a avaliação do que seria mais importante para ela em relação a isso. Ontem, inclusive, lá
no nosso curso do IJET, né? Jorge, o professor Caio e a professora Ana, né? Estavam falando da questão do compliance, dessa questão da importância do compliance, né, na gestão tributária, de decisão, né? Então, esse tema, com certeza, vai cair no compliance das empresas e elas, né, têm que tomar a decisão em relação a isso, o que que eu vou fazer em relação a isso. Espero, né? E vou discutir lá na frente, eu já tomo a decisão agora, já entro com mandado de segurança preventivo e evito toda essa discussão aí em relação ao processo administrativo, que infelizmente, né, pela atual composição que a gente tem do CARF, né, está sendo muito mais conservador, muito mais pró-fisco do que nem pró-contribuinte, né, aplicar realmente a justiça fiscal, né, que seria é um direito do contribuinte, né, ninguém tá pleiteando algo que não tem direito. Mas se você tem uma decisão transitada no julgado do Poder Judiciário, né? Então, há um reconhecimento do Judiciário. Uma coisa é, eu estou discutindo administrativamente porque eu tenho um laudo, fiz um levantamento, fiz aproveitamento, porque eu entendo que esse crédito é bom. Outra coisa, eu tenho um reconhecimento do Poder Judiciário, decisão transitada julgada, e você está me inibindo de poder fazer o exercício do meu direito. Então, essa é uma discussão que realmente eu acho que cabe a gente fazer uma reflexão a respeito disso. Com certeza, eu acho que é isso, é continuar trazendo esse tema à luz aí, porque eu acho que vai ter bastante impacto, as empresas vão começar a falar mais disso, principalmente depois da súmula e agora com essas decisões da FD, e a gente vai trazendo aqui os novos reflexos desse debate e outros para o pessoal aí, tá com tudo aí para os bate-papos tributários. Perfeito, Jorge. Então, obrigado, Jorge, por você compartilhar seu conhecimento, seu estudo, né? Mais uma vez, quem quiser aprofundar o assunto, veja esses artigos que o Jorge acabou indicando dele, que ele escreveu, eu li, muito bom, né? Não é um artigo extenso, está bem objetivo, então, com base no artigo, você já consegue ter aprofundar o seu conhecimento e os outros artigos que ele acabou indicando, né? O Jorge sempre traz esse trabalho aí de poder indicar a bibliografia muito interessante para a gente poder, né? E, Jorge, vamos continuar no nosso bate-papo tributário, retomar, né, os assuntos, que tem bastante coisa para a gente falar, né, a respeito aí de decisões do CARF, né, de soluções de consulta, tem bastante coisa interessante. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilhe esse vídeo, porque a sua participação é bastante importante. Eu sei que tem muita gente que nos assiste, Jorge, e não é inscrito, né? Então, isso prejudica o desenvolvimento do nosso canal. Então, se você puder se inscrever e compartilhar, isso ajuda bastante a gente a dar continuidade nesse trabalho de divulgação do conhecimento. Obrigado, Pedro, pelo convite. Até a próxima, então, pessoal. Então, até a próxima, gente. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.